Olá, meus amados, graça e paz para todos, o Eterno seja com você e te abençoe poderosamente, tá certo? Nós estamos aqui em mais um dia deste estudo, estamos falando sobre batalha espiritual, tá certo? Vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Vamos à Bíblia. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores desta inovação. Então aqui tem a opinião sobre cada situação que nós anteriormente comentamos e esse autor vai falar à luz da palavra de Deus, né? A percepção dele conforme cada assunto. Então vamos acompanhar. Sobre o mapeamento espiritual, as duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe da Pérsia, Daniel 10:16, e o príncipe da Grécia, lá no versículo 20. São citações fora do contexto, pois se trata de guerra angelical e não de indícios da presença humana. O gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse, que os não enviasse para fora daquela província. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 10. Porque o Messias havia mandado os tais espíritos para o abismo e rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada, tá? Os irmãos assistam o vídeo anterior para que os irmãos não se percam aqui no nosso estudo, tá certo? Se você não viu o vídeo ainda, e para que você entenda o que nós estamos comentando, tá certo? Agora, sobre a maldição hereditária, no segundo mandamento, o nosso Criador afirma que a maldade dos pais dos filhos ele visita até a terceira e quarta geração. Lá em Êxodo, né, capítulo 20, versículo 5, se não me falha a memória, também Deuteronômio 5, 9 também fala algo acerca disso. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte ao nosso Pai, né, ao nosso Criador, deixa de aborrecer a Deus. Logo, esta passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes. Assim, em 2 Romanos 5, versículo do 8 ao 10. Pois estes se tornam nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. 2 Coríntios 5,17. O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma fraude. O termo usado na Bíblia hebraica é médium espírito de mortos. O termo usado aqui, se não me falha a memória, eu não sei se eu vou estar pronunciando corretamente. Ovtó, em hebraico, tá? Necromante ou mágico. E tem uma citaçãozinha em Levítico que fala mais ou menos sobre isso. Capítulo 19, 31 e capítulo 20, versículo 6, acerca de mediunidade, espírito de morto, mágico, né? Isso está muito longe de serem espíritos que passam de pai para filho, né? Agora, sobre a possibilidade do cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época, lá em 1 Samuel 15, 23. Além disso, a Bíblia não fala de demônio, mas fala que um espírito mau da parte do Senhor, em 1 Samuel 16, 14, era quem o assombrava. Quem foi que disse que Judas Iscariote era crente? Isso aqui é uma pergunta. Veja que esse é o parecer do escritor deste estudo bíblico, à luz da palavra de Deus acerca destes temas, tá certo? Foi o próprio Messias que disse: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia de Judas Iscariotes. Isso está em João 6, versículos 70, 71.
E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia se declara a eles quanto à mentira que eles falaram ao Espírito Santo, né? Então a Bíblia, ela declara que através dessa mentira, que eles mentiram ao Espírito Santo, né? E não que ficaram possessos, né? Aqui o autor define o que foi que o casal fez, mas não diz que o casal estava possesso. Ele diz que, segundo a palavra, o que foi falado era que eles mentiram e não que estavam possessos. Foi diferente acerca de Judas Iscariote, por exemplo, né? Vai entendendo aí, meus amados. Deixa eu ver aqui. E quanto a Ananias e Safira, tal. O crente em Deus tem a promessa de que o maligno não lhe toca. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Agora tem um outro intituladozinho, que é o homem segundo a Bíblia. É que tá abafado, gente, tá um pouco quente. Eu tô toda hora passando a mão no rosto, porque olha, a gente fica bem brilhante, né? Cheio de luz. Ai, Deus, glórias ao teu nome. O homem segundo a Bíblia, né? Então, o Eterno disse que o espírito imundo não tem carne nem ossos, lá em Lucas 24:39. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus o formou, o homem do pó da terra, e das suas narinas o fôlego de vida, né? Lá em Gênesis 2:7. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra, né, com o sopro de Deus. Então, mais uma vez eu volto a dizer para você que se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, ouça e venha para o segundo vídeo, para que você não fique sem entender o que nós estamos falando, tá? Estamos estudando sobre a batalha espiritual e aqui eu estou lendo para vocês à luz da palavra de Deus na visão do escritor. Aí aqui nós vamos para a conclusão. A necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo. Porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas para discernir entre o que é verdadeiro e espiritual e o que é manipulação esotérica. Meus amados, isso é muito importante, a gente está em alerta, né? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Antes de nós orarmos, eu quero falar para os irmãos que nós estamos em campanha, 3 sábados, dia 22 de janeiro, 29 de janeiro, dia 5 de fevereiro. Durante este dia de sábado, cada um de nós procuremos então jejuar e entrar na presença do nosso Deus, para que Deus possa nos despertar. O nome desta campanha é Desperta-me, ó Senhor. Baseado em Isaías 43:26, a qual diz que nós apresentamos diante dele as nossas razões, né? Quando nós apresentamos diante de Deus, meus amados, as nossas razões, o Eterno, ele não só ouve, o nosso Pai, ele tem julgado nossa causa, ele tem nos ajudado. Basta apenas a gente parar, olhar para o lado e perceber quantos livramentos, portas abertas, saúde, vida, livramentos para a nossa família, né? Quantas coisas o Senhor já tem feito por nós. Olha o que está acontecendo no mundo, essas pragas que estão caindo, e o Senhor tem cuidado de nós no detalhe. Não é pouca coisa não, né? É muita coisa. Se você não pode fazer o jejum, você estipula o horário que você quer fazer de jejum, tá? Se você não pode fazer no jejum, porque tem empregos, meus amados, que exigem muito do nosso corpo físico. E você precisa de estar bem para trabalhar, né? Então você pode, no decorrer da semana em que segue a campanha, ou até mesmo no domingo, fazer o jejum nesta intenção, para que Deus venha despertar.
Projete seu dia para estar com o pensamento ligado no nosso Pai, pedindo para que Ele venha te despertar. Eu, particularmente, eu estou fazendo meu jejum da meia-noite da sexta às 8 da manhã, porque eu tenho o costume de levantar de madrugada, né? Então, para mim, eu acho que é melhor assim, tá? Então, você adapte isso ao seu dia. Meus amados, eu li para os irmãos, no primeiro dia da campanha, o Salmo 127, o comecinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus amados, se nós não tivermos na fiação, na dispensação do Senhor, tudo que nós conquistarmos, carro, casa, porque nossa carne precisa disso, né? Eu estou citando estes fatores, mas existe muito mais. Existe saúde, existe reconciliação na família, existe muitas coisas. Aliás, todas as coisas, se a gente não tiver na presença de Deus, vai ser em vão. Não vai ser verdadeiro. Então a gente corre um sério risco de, se caso o Messias voltar, a gente acabar ficando. Eu estou nessa campanha também para que Deus possa me despertar, para que eu possa buscar mais a Ele, para que eu possa ter mais temor do Espírito Santo, tá certo? Então, venha conosco participar desta campanha, desta oração, né? Eu tenho dito aqui a vocês que a gente tem que colocar para fora da nossa vida as distrações, tudo que nos afasta do nosso Pai. Vamos fazer então uma breve oração. Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento que nós estivemos na tua presença. Te agradeço porque o Senhor está aqui nesta sala de estudo, Pai. Que através disso o Senhor tem destravado o nosso chamado. O Senhor tem liberado sobre nós a tua bênção. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na vida desse amado, dessa amada. O Senhor está os enviando para a tua grande obra, Senhor. Porque a tua obra, como diz a tua palavra, é um importante negócio. Pai Santo e Poderoso, eu te agradeço e te louvo por essas vidas que estão empenhadas, orando, jejuando, fazendo campanha conosco. Que estão empenhadas em aprender. Que estão empenhadas, meu Deus, em querer mais de ti. Pai, eu te apresento nossas vidas e te agradeço por tua infinita bondade e misericórdia. Amém. Amém. Eu creio, meus amados, que o Eterno está aqui conosco, né? Meus amados, amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Continuaremos o nosso estudo, tá certo? Fica ligadinho na fiação para não ficar distraído, tá? Não ser uma virgem imprudente, mas ser uma virgem prudente. Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.